Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo. Hoje eu comentarei mais uma polêmica, dessa vez envolvendo o ator Henry Cavill. Nós sabemos que Henry Cavill é bastante perseguido desde quando ele foi escalado pelo diretor Zack Snyder para interpretar Superman na época que ele fez o universo cinematográfico da DC, que foi uma bagunça, acabou que foi tirado sem motivo, pois os fãs gostavam. Uma bagunça total, encerramento do universo DC. Aí participou de algumas séries, de alguns filmes da Netflix, que já até uma polêmica, pois não seguia muito o material original como a série The Witch. Só que recentemente ele lançou o filme Argylle, que é um filme comédia, ação, do mesmo diretor do filme de Kingsman, aquele esquema de espionagem. Só que, pelo próprio trailer, é muita comédia. E tá dando várias entrevistas, o que tá gerando bastantes coisas novas, coisas que nunca tinha falado antes. E uma coisa que ele falou agora que eu concordo totalmente, ele tem um posicionamento contrário o sistema de gravação de cenas de relacionamentos, de cenas quentes nos filmes, e ter um posicionamento contrário. Abre aspas aqui para o que ele diz. Eu não os entendo, não sou fã de Cavill sobre as cenas de Nanã. Abre aspas, as circunstâncias que uma cena de é realmente benéfica para o filme, não é apenas para o público, mas acho que às vezes eles estão usando de demasia hoje em dia. Aqui quer dizer o quê? Que tem filmes que cabe tu fazer isso, ou colocar cenas. Só que hoje em dia tá sendo algo exacerbado, feito de maneira jogada. Isso concordo com ele. Tem muitas obras que fazem isso de maneira jogada. Tem séries que não precisariam ter esse tipo de cena, ou cena mais explícita, mesmo que não seja uma cena da relação, ter cena de nudez explícita não precisaria. E tu vê que a série anda muito bem sem aquela cena. Se aquela cena fosse mostrada, mas de uma forma mais contida, não mais contida, sem mostrar nenhuma parte do corpo, seria uma cena que teria o mesmo impacto. Então tu percebe que são cenas desnecessárias. E isso concordo. Temos isso na série Yellowstone, primeira temporada, que é uma série que eu gosto, eles fazem isso. Só que isso não atrapalha a série nesse ponto que, tipo, se a cena, se os caras não fossem tanto, não ia ter diferença nenhuma pra história. Na verdade é isso. Ou se desse uma disfarçada ali para não mostrar a parte íntima, não ia mudar nada. Mas a série é boa, pois não foca nisso. E Yellowstone, pelo menos, são algumas cenas pontuais que eu posso marcar isso. Só que Cavill que está se referindo especificamente ao fato de hoje em dia isso aqui está sendo banalizado. Todas essas cenas são banalizadas, não tem mais nenhuma série, nenhum filme que não banalize. Todas as séries têm que ter isso. E não importa se é algo leve ou algo para adulto, não importa. Vai ter cenas ou piadinha de conotação, e hoje está cheio. E hoje está mais explícito do que estava nos anos anteriores. Só que Cavill não parou por aí, ele continuou a falar. Abre aspas novamente, quando você tem a noção de que para onde está indo, isso é realmente necessário, são apenas pessoas com menos roupa. E é aí que você começa a ficar mais desconfortável e pensar, não há apresentação aqui, não há uma peça que possa ser levada ao resto do filme. Fecha aspas. Aqui, esse é o pavor que eu falei, que simplesmente são cenas que são jogadas, não pesam no filme. Diferente de Astone, que algumas têm função ainda, a maioria dos filmes hoje em dia de séries não fazem essas cenas jogadas, puramente para chocar, a verdade é essa. Porque são adaptações de livro que usam essas cenas para chocar. Uma dessas séries que eu acho que exagera nisso é Game of Thrones. Exagera demais. É o puro suco, o puro chorume dessa banalização. Porque você vê todo episódio uma coisa desnecessária. Realmente. Chega ao ponto que começa a ficar desnecessário cenas. A verdade é porque tem cenas que não tem mais peso para a história. Isso aqui que eu vou estar falando aqui. Cenas não têm uma função narrativa. Porque se a gente pegar filmes dos anos 80, tinha cenas de relação, só que eram cenas contidas e que faziam a história andar. Era algo que você entendia e não era explícito. Uma dessas cenas é Top Gun. Top Gun tem cena disso, primeiro Top Gun. Só que não é explícito.
você imagina é algo que não é necessariamente jogado na sua cara. Que nem essas séries hoje em dia e filmes fazem. Jogam na sua cara sem função narrativa nenhuma. A verdade é essa. Nos anos 90 isso fazia disfarçado, só que ainda tinha uma função narrativa, não era puramente jogado. E o que é jogado é considerado filme para adulto. A verdade é. Ou filme teste, aquele filme galhofa que ninguém vai assistir porque sabe que são filmes ruins. A verdade é essa. Mas, hoje em dia, esses filmes ruins, que seriam considerados filmes horrorosos, está sendo exaltado como coisa boa. A verdade é essa. E é nessa linha que Henry Cavill continua a falar aqui, ó, abre aspas. Cenas de nananã podem ser ótimas em filmes, podem realmente ajudar a narrativa na maioria das vezes. A imaginação humana vai superar isso, então pode ser um pouco uma desculpa se um programa de TV ou filme estiver cheio de corpos girando. E você pensa, ok, mas o que é isso está fazendo por nós? Além da ideia de, pessoal, no ótimo, eu não sou fã de fazê-los, ele reiterou, Cavill aqui no caso, fecha aspas. Então aqui, o mesmo posicionamento falando aqui já. Ele tá falando, tá criticando essas cenas exacerbadas. São cenas jogadas, a verdade é essa. E ele já participou de série que tem cena jogada. Não sendo o personagem dele, mas tem. Que é The Witcher da Netflix. Os caras levou até o último nível daquela série. E eu vi a série. A série foi deturpando tanto. Chegou a um nível que na segunda temporada não tinha mais nada a ver com a história. Eles banalizaram de vez as cenas. Basicamente, quase todo episódio tinha alguma cena. Eles banalizaram o nível, ficou parecendo Game of Thrones de banalização. E foi um dos possíveis motivos, além de mudar tudo, que eu acredito que fez Cavill sair, pois ele demonstrou aqui que não gosta dessas cenas. E ele já estava na primeira temporada querendo colocar o personagem dele com essas cenas mais explícita, mas não conseguiu na época de contato. Só que uma hora ou outra fosse renovando, pá. Normalmente o ator vai cedendo algumas coisas. Aí, às vezes ele saiu porque viu que não estava seguindo mais nada original. Viu que só estava deturpando. E que na série ia fazer pressão nele para ele fazer esse tipo de cena. Isso aqui é uma suposição minha, mas o jeito que Hollywood é evoluído. Pois é uma sociedade que está negando todo o dogma do Ocidente. Tudo foi construído para a fé cristã, toda a moral foi evoluído, pois está se banalizando as pessoas, está se bestializando, está tornando pessoas animais. Nos cinemas, só querem que você seja mantido por dopamina, não querem contar uma boa história. E eles utilizam essa cena para isso. A verdade é essa. A função de Hollywood hoje em dia é te emburrecer e te tornar capacho deles. E se você é dependente de dopamina, você logo vai estar seguindo o que eles querem. Aí você vai ficar num ciclo vicioso. Ficar assistindo filme. Começa com uma cena dessa, depois vai aumentando os filmes, pá. Quando vê, você já tá em conteúdos que são nefastos, a verdade é essa. Que você se viciou, a verdade é essa. Só que eu tô dizendo, que série nenhuma tem. Eu acho desnecessário da minha parte. São cenas que pra mim são desnecessárias. Só como o Cavill falou, quando tem uma função narrativa, faz sentido. Quando não tem, é só jogado. Eu dei exemplo de séries que poderiam só diminuir o tempo, mas poderia deixar a cena e deixar a imaginação do telespectador agir, a verdade é essa. Porque isso quer tratar você como burro. Essa é a função deles, acham que você não consegue imaginar uma cena, mesmo que não seja desse jeito que vocês estão pensando. Seja, tipo assim, saber que algo aconteceu, pá. Não, a gente tem que explicitar o que aconteceu. Porque para eles, você não sabe quanto é 2 mais 2. E 2 mais 2 é 4, você não sabe. Então a gente tem que mostrar a cena para explicitar ali. E para depois ficar bombardeando em redes sociais qualquer coisa sobre aquela obra, cena desse tipo de conteúdo. Até você começar a pesquisar. Aí as redes sociais vão fazer um círculo vicioso que no final você está consumindo conteúdos que não devem ser consumidos, são conteúdos que levam o ser humano a uma decadência moral, levam o ser humano na ruína. Então eu concordo com o Cavill. Tem gente chorando com a
com a fada aí, mas eu nem vou trazer aqui. O ponto importante é: o Cavill tá certo, tá banalizado na sociedade atual. Tu pega os filmes bons mesmo, poucos filmes têm cenas, poucos. E os filmes que tem cenas, sei lá, que são bons, tipo Oppenheimer, se tivesse ou não aquela cena ali, não ia fazer tanto peso, tanta diferença na história. E os outros que tem, tirando o Oppenheimer, que eu me recordo mais recente agora, os filmes mais clássicos, antigos, quando tem isso, não é banalizado. Tem a função narrativa, então a verdade é essa. Se perdeu a função narrativa da história. Não existe mais essa veia narrativa de contar, vou chegar lá, pô, vou contar isso aqui, mas esse ponto, essa cena vai ser essencial por causa disso, disso e isso. Não. Hoje em dia é só jogado. Game of Thrones, a última temporada banalizou isso. Outras séries banalizaram. Tem série que, tipo, eu gosto. Eu não tô criticando série, tipo, dizendo, pô, eu não assisto uma série. Eu assisto Yellowstone. Eu gosto de Fios da Anarquia. E todas essas séries têm cenas mais quentes. Alguns até mais explícitas que outros. Só tô reclamando aqui do fato dessas cenas serem desnecessárias. Na verdade, essas são cenas desnecessárias. Mas aí, vocês acham que são cenas necessárias ou não? Pode ter, que não é nada ruim. Não é nada que pode te levar a um ciclo vicioso de consumir tipos de conteúdo? Deixa aí nos comentários se for o vídeo. Fique com Deus, salve Maria e até a próxima.